E o presidente do Brasil está comemorando a vitória soviética, que é 9 de março. Os soviéticos chegaram a Berlim. Eu digo os soviéticos, mas estavam ali, por exemplo, os ucranianos compondo o exército soviético. E hoje eu soube de um motorista de Uber ucraniano aqui em Lisboa, furioso com Lula, porque com isso ele toma partido na guerra. Vai para lá comemorar junto com Maduro, com o de Cuba, com o chinês, com Belarus, com outros países que são aliados da Rússia. E mais do que isso, assina acordos estratégicos de cooperação com a Rússia. Deixa bem claro que ele está do lado do eixo, do outro eixo. Nós derrotamos um eixo, Alemanha, Itália e Japão, e agora tem outro eixo, e nós estamos metidos nesse eixo por Lula e Celso Amorim, que está lá com ele. É uma reunião claramente anti-americana, que vai se completar em Pequim logo depois. Lula vai estar lá com a reunião dessa associação de países latino-americanos e do Caribe, inventada por Hugo Chávez e Lula para se contrapor à OEA, cuja sede é em Washington, fica longe do imperialismo americano. Só para a gente comparar. Lula não quer nem saber dos heróis que eu citei aqui. Lá em Montese tem monumento para o aspirante Mega, tem monumento para o sargento Wolff, foi ali pertinho que morreu o capelão também, depois da vitória de Monte Castelo. Temos tanta coisa a comemorar nesses 80 anos. Ele bem que poderia passar pela manhã houve uma celebração no monumento aos mortos na Praia do Flamengo. Podia ter passado por lá, o avião dá conta de chegar a Moscou ainda para a cerimônia do dia 9, mas nem isso. Um país é feito de raízes e de heróis, mas parece que não interessa despertar brios e patriotismo, porque aí se domina mais fácil. Você não imagina o que aconteceu com esse cara depois disso. Eu vou contar com propriedade, viu, porque esse cara sou eu. Eu abandonei a carreira na TV depois que eu levei o susto. Mas não tô falando desse aí, não. Eu tô falando desse outro. Olha aqui, ó. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet, do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender melhor. Clique em Saiba Mais e eu te vejo lá. O desfile do Dia da Vitória, que marca a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, durou mais de 1 hora. Foi a maior dos últimos anos, uma tentativa de demonstrar poderio militar e fazer a propaganda do regime autoritário, principalmente nesse contexto de guerra com a Ucrânia. O governo de Vladimir Putin convocou 10 mil militares para desfilar, além de equipamentos de combate. O presidente Lula acompanhou o desfile da Tribuna de Honra, assim como outros 28 chefes de Estado convidados, a maioria alinhados a Putin, muitos de regimes autoritários, como Nicolás Maduro, da Venezuela, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, além de Xi Jinping, da China, que se sentou ao lado de Putin. No discurso, Putin não mencionou a invasão da Ucrânia. Depois do desfile, Lula deve depositar flores no túmulo do soldado desconhecido e participar do almoço com os chefes de Estado. À tarde está prevista uma longa reunião bilateral de cerca de 1h30 entre Lula e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na agenda, a guerra contra a Ucrânia e o fortalecimento do comércio entre os dois países. Está preparado para mais uma vergonhinha internacional imposta à população brasileira graças a esse magnífico governo do PT? Pois então vamos lá. Como vocês sabem, o Brasil está passando por um dos maiores e mais perversos escândalos de corrupção, né? Um esquema que tirava dinheiro e roubava pessoas idosas, pessoas aposentadas. E o Lula decidiu fazer uma viagem internacional no meio desse grande esquema, para fugir do problema. E ele decide ir para onde? Para aquilo que está sendo conhecido no mundo hoje como a cúpula internacional dos países ditadores. Esse evento que está tendo lá na Rússia, em Moscou, não é um evento para comemorar o fim da Segunda Guerra, não é invasão de Berlim, não. Na verdade, é uma demonstração do Putin de mostrar que ele tem apoio de determinados países nessa sua sanha de invadir a Ucrânia, né, nessa sua sanha invasora. E para essa reunião só foram os piores e mais sanguinários e psicopatas ditadores do mundo. Venezuela, Cuba, Azerbaijão, Turcomenistão, que você imaginar, Vietnã, só ditador mesmo. E lá no meio está a pungente democracia do Brasil. Isso mesmo, Lula foi pra lá, não só isso, mandou a esposa dele uma semana antes e ele foi pra lá e hoje ele teve uma reunião bilateral com a ditadura da Rússia. Tudo bem? A vergonha começa no início de tudo, ao chegar lá. Primeiro que o Lula foi um dos últimos a chegar. Aqui do lado dele tá o Alcolumbre, tá aqui o ministro Mauro Vieira, aparentemente, né? E aí o Lula chega lá, vamos ver. Putin já está sentado, todo mundo já chegou e estava esperando o Lula, atrasado. O Lula... E como você pode ver, tá o Putin tentando falar pro Lula que ele tem que colocar o headphone, fone de ouvido, senão eles não vão conseguir se comunicar. O Putin tá só esperando o Lula colocar o headphone dele, porque senão o Putin não pode começar a reunião. E o Lula nem presta atenção.
Aí fica o Putin lá com cara de bobo segurando um fone de ouvido, tipo o Lula entender que se ele não colocar, não tem como começar a reunião. Aqui ele pedindo pro ministro do lado do Lula lembrar o Lula. Pronto, Lula entendeu o recado. Ótimo. Agora vamos para a vergonhosa fala do Lula. Lembrando, o mundo inteiro vê a Rússia agora como um país invasor e o mundo democrático se afastou da Rússia. Lula e faz isso aqui. Bem, presidente Putin, primeiro meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Aqui tem gente que veio pela primeira vez à Rússia e depois eu vou apresentar a minha delegação para o presidente Putin. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, é, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos, e eu não posso me esquecer do carinho com que o presidente Putin tem tratado as nossas conversas, atendido o nosso companheiro Celso Amorim, quando ele veio visitar o nosso querido companheiro Lavrov, nosso querido Mauro Vieira. E nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Agradecer os sonhos da Rússia e do Brasil nesses últimos 15 anos, Lula vai para a Rússia para pagar pau por um país invasor, uma ditadura, numa cúpula que só tem ditadores. Você tá entendendo? E presta atenção, o Mauro Vieira que está aí, cadê o Mauro Vieira aqui? Tá aqui, ó. O Mauro Vieira que tá aqui fugiu de uma convocação na Credem para ser interrogado sobre o asilo humanitário da corrupta do Peru para ir para essa cúpula de ditadores. A Globo vai bater no Lula, mas ela tem a pecha de dizer que o Putin é um ditador da extrema direita. Gente, isso aqui pra mim, isso aqui é o fim mesmo. Olha isso aqui. A Globo disse que Putin, ex-KGB, União Soviética Comunista, é um líder da extrema direita. Isso é mais doentio do que quando Barroso disse que a Venezuela é uma ditadura da direita conservadora. Vamos seguir aqui falando sobre essa viagem de Lula à Rússia e essa agenda especificamente de amanhã. Você viu ali que está toda preparada já em Moscou com todos os simbolismos. Essa agenda de Lula amanhã lá na Rússia é uma das agendas mais condenáveis de 10 entre 10 analistas internacionais que você ouve. Só tem quem defenda só os aliados ideológicos do presidente Lula. Porque o fio da história, não precisa nem entrar em análise ainda, já nos mostra a visão errada e a visão que enfraquece o Brasil e que Lula tem perpetuado. Desde 2022, antes mesmo de ser eleito, Lula deu uma entrevista à revista Time, colocando ali a culpa da guerra também em Zelensky. Ou seja, dizendo que se a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha culpa também do país invadido. Ele chegou a dizer o seguinte, só para recuperar, e a gente vê que o fio histórico não vem de gafes de governo, de situações isoladas, vem de um pensamento antes mesmo do Lula 3. Ele disse o seguinte à revista Time, que o ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin, que invadiu o seu país. Além disso, em 2023, já presidente em seu terceiro mandato, Lula disse o seguinte, também colocou a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade como vítimas. Disse que a decisão da guerra foi tomada por dois países, ou seja, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma decisão que também seria da Ucrânia. Ele foi condenado por essa declaração de forma muito justificada. O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Como explicar um líder de esquerda como Lula é, um líder de uma democracia ocidental muito relevante, ter escolhido essa agenda para estar ao lado de um russo que ataca a Ucrânia e que é condenado por isso em várias críticas de países sérios, de países da maioria do mundo? Como explicar essa escolha num contexto em que a Ucrânia está sendo destruída, está sendo anexada à força por causa de uma guerra escolhida por Putin e não escolhida pela Ucrânia? Os analistas falam muito que Lula está reescrevendo, ou pelo menos participando implicitamente de uma forma que a Rússia repete muito, que é reescrever a história com suas narrativas. Faz isso em relação à Segunda Guerra Mundial, faz isso em relação à Ucrânia também. A presença de Lula na Rússia fortalece Putin e enfraquece o Brasil. Porque para Putin, que é um mentiroso nato, é um autocrata, é uma pessoa que mata os seus adversários, ter alguém que tem uma visão diferente dele, tem uma importância mundial porque é um democrata, é um líder de democracia, é ótimo. Constrói e reforça a sua narrativa em que a Rússia também é vítima numa guerra que já dura mais de 2 anos. Essa escolha de Lula, que vem antes de ele ser eleito e continua sendo um fio cronológico da atuação dele em relação à guerra na Ucrânia, é uma das situações mais vergonhosas para o Brasil, porque coloca em dúvida a expressão dele como líder de esquerda, a expressão dele como líder de uma democracia e a expressão completamente equivocada que ele tem de uma guerra, porque uma guerra nunca é uma decisão de 2 países, muito menos do país invadido. A Globo bate no Lula, mas dizendo que ele está encontrando com um ditador da extrema-direita, o Putin. Daqui a pouco quem mais? O Maduro é da extrema-direita também, ditador.
ditador, o ditador de Cuba também, o Xi Jinping. Daqui a pouco vai estar a Globo dizendo que o Xi Jinping é da extrema-direita. Toda ditadura é da extrema-direita agora. É surreal o quão baixo eles são capazes de ir. Mas é mais uma vergonhinha internacional que o Lula está impondo no nosso país, como se já não fosse o bastante todas as vergonhas que ele já impôs, tá ele lá se reunindo na cúpula dos ditadores internacionais. Parabéns, o amor voltou, a democracia venceu. Curtiu esse vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A seguir, clique no card do vídeo para mais notícias.